E aí, galera, tudo bem com vocês? Estamos no nosso segundo episódio do podcast. E eu quero avisar vocês agora que eu e a Jade, a gente tá criando um bordão ali pra chamar vocês. Vocês vão ser as PCGets, tá? Então, o próximo episódio já vai ter, hashtag PCGets, tá? Eu só tô avisando vocês pra gente não passar vergonha sozinha aqui. E a gente tá com uma convidada super especial. E a gente já tá de par de vaso também. A gente tá com jaleco diamante. Azul vocês bebê. Amam, tá? Lindo, eu sempre lindo. posto, vocês amam demais. Então, fiquem de olho que a gente sempre vai estar com uma cor de jaleco diferente nos episódios, né? Sim, cada episódio vai ser uma cor. E quem tá aqui com a gente, Jade? Conta pra gente. Bom, a nossa convidada de hoje, ela é empreendedora, ela é dentista, assim como a gente. O perfil dela soma mais de 180 mil seguidores. E ela também é criadora de conteúdo. Com vocês, Anivete. Vou fingir que eu não conheço ela. A gente tá se conhecendo hoje, né, Anitta? Você conhecendo hoje a Ivete, né? É isso aí, Romanov, né? É um prazer pra mim estar aqui com vocês. Conhecer também pessoalmente a Jade, que eu já acompanhava o trabalho do podcast. Obrigada. E dos jalecos, que eu sempre via a Anitta postando. Acho maravilhosos. O pêssego eu já achei bonito, mas esse azul tá especial, né? Tá bonito, né? Que bom que você Tá gostou. lindo. Ó, em meu nome, o nome da Anitta e da Lavê Jaleco de Luxo, a gente tem um presente pra você vestir aqui e a gente já? apresentar com a gente o nosso podcast. Esse também é o azul bebê, mas é um outro tom, espero que você goste. Obrigada, Trigêmeas, Não, trigêmeas. Tenho certeza que eu vou adorar. Olha o capricho aqui da embalagem. Eu fico muito atenta com esses detalhes, acho lindo. Eu vejo nos seus vídeos. Adoro. Ai, eu amei. Posso vestir, né? Veste, pode ir. Ai, que lindo. Gente, que luxo esse detalhe na manga. Luxo, né? Luxuoso. A cara, eu sei que a Jade não é Hoffer, mas é a cara da Hoffer, né? Faço um pouquinho, fazia, né? Já fiz bastante, mas hoje em dia, Horto só. horto e lavê. Lá ver. E empreendedora também, né? Sim. Todas nós aqui, né? Ai, eu amei. Obrigada, meninas. De nós, se der pra transpassar e quiser transpassar, Isso, fica esse mais dá, né? justo. Isso. Vou amarrar aqui. Lá ver, tem pronta entrega? Tem pronta entrega. Algumas cores a gente faz através de encomenda, de pré-venda. Aí. Ficou bom? Ficou topíssimo. Amei. Ó, amei. tá bem. Sua cara. O lacinho tá brilhando de longe. Guardar aqui. E... Então vamos começar o bate-papo aqui. Vamos embora. O título do nosso podcast hoje é Do Consultório para os Melhores Lugares de Floripa e a trajetória da Anivete. E, Ana, conta pra gente um pouquinho o que te fez escolher a sua profissão, como você virou dentista, como você começou isso, essa ideia? Essa ideia, né? Da onde veio, né? Tipo, essa vontade de ser dentista. Você sempre teve essa vontade? Então, eu me considero uma pessoa bem cabeça dura, sabe? Então, quando eu coloco algo na cabeça, é difícil mudar de ideia, mudar de opinião. Então, eu não lembro exatamente o que foi o pontapé, o dia exato, mas eu sei que desde pequena eu tinha essa vontade e até que um dia qualquer eu falei, vou ser dentista, botei isso na cabeça que eu ia ser dentista e segui nisso. O meu pai é dentista, então com certeza existe uma influência por trás, mas não é uma influência super ativa, assim, não é algo que ele ficava, não, tu vai ter que ser dentista e... Eu também, minha mãe também nunca... Tá dentista, tua mãe também, né? Então, mas não era algo que ele influenciava ativamente, assim, só dando essa opção. Muito pelo contrário, depois quando eu tive outro trabalho do Avaliando, ele apoia bastante. Então... Sei que esse ambiente, convivendo com esse ambiente lá da odontologia e familiar, por conta do meu pai, por conta do meu tio, já venho de uma família de dentistas, teve influência, mas foi algo que eu já gostava da área da saúde, sabia que queria fazer algo nesse sentido. Na escola também sempre gostei da parte biológica, nunca me... Eu também. Nunca me vi nada matemático, engenharia, minha mãe é engenheira, nada de engenharia, nada de direito, assim, nunca na arquitetura, Deus me livre. Deus me livre. Nossa, eu também já descartava logo de cara. Aham. Então, eu sabia que era algo da saúde e foi criança, assim, tanto que na época do vestibular eu não tive dúvida. O pessoal ficava, vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu já sabia, vou fazer odonto. Tenho certeza que eu quero fazer odonto.
Vocês também? Você sabe que o meu também, eu sempre quis ser dentista, desde pequena. Ainda mais quando eu fui colocar aparelho, meu dente era muito pra frente quando eu era novinha. Aí o pai das minhas melhores amigas lá da minha cidade era meu ortodontista. E aí, nossa, ele consertou meu dente, deixou lá com um sorriso. Eu ficava assim, nossa, quero ser dentista, quero ser igual os caras, né? Quero ser dentista. E sempre quis, coloquei uma coisa na cabeça também e fui. Sempre foi odontologia. O seu foi? Não, o meu não foi. Eu sabia que eu gostava de biológicas. Minha mãe falou, tenta aí. Vai ver se gosta. E me apaixonei. Vê se rola. Mas você gostava de ir no consultório ou não? Nunca nem imaginei que eu seria dentista. Eu caí bem de paraquedas. E eu dava show no consultório. Meu pai também é orto, né? Então, meu Deus, fazia escândalo. Eu não suportava. E eu acho que como nós três, a gente tem esse perfil, né? Ela vê, eu tenho meu curso e você tem o Avaliando Floripa, né? E aí eu queria saber, ele surgiu antes da faculdade, durante, depois? Como é que aconteceu isso? Então, surgiu o Avaliando? Então, na verdade, ele surgiu mesmo no Instagram em 2016. Era um perfil já com dicas compartilhadas de restaurantes. Então, meus pais até participavam. Que na época o Instagram era completamente diferente. Então, 2016 era só fotos estáticas, não tinha nada de vídeo, não tinha nem stories, nada, né? Nem se pensava nisso tudo, né? Que poderia ter toda esse engajamento, né? O Instagram, toda essa função. Muito menos uma profissão ou um meio de monetização, né? Era somente dicas compartilhadas, dicas orgânicas. Então, a gente fazia posts de lugares que a gente gostava de visitar e dava... Você e seu pai, né? Meu pai e minha mãe também. Minha mãe mais participava junto, mas meu pai ajudava, assim, de lugares que a gente ia que eu ia com eles, né? Então, eu tinha ali 16, 17 anos. Eu tava, na época, no terceirão, na época do terceiro, entre o terceiro e o cursinho para vestibular. Então, ali, eu já criei o Avaliando, ele chegou a ter uns 1.000 e poucos, 1.500 seguidores. Nisso, eu fui fazer odonto, passei no vestibular, fui fazer odonto, e o Instagram ficou de lado, ficou afastado. Então, eu parei de postar e ficou um perfil inativo por um certo tempo. Então, fui para a faculdade fazer a graduação e o perfil ficou de lado, então não tinha mais nenhuma postagem. E aí veio a pandemia em 2020. Quando a pandemia chegou, eu estava já no finalzinho da faculdade. E aí a UFSC, né, ela ficou muito tempo sem matéria nenhuma. A gente já estava nos estágios finais de clínica, então a gente não fazia... Foi na pandemia? Que eu retornei... O retorno foi. Que eu retornei com Avaliando. Aí eu tava em casa sem fazer nada, então eu pensei, vou voltar a postar aqui. Tava naquela época muito delivery, né? Pessoal, todo mundo em casa. Vou postar os deliveries que a gente tá pedindo. Compartilhar, ver se... Sinceramente, eu só queria, né? Ver se ganhar comida de graça. Eu vou só um pouco tempo, né? Mas assim, que interessante. Você começou, então, na verdade, com delivery, independente do que era ali, se era iFood, se era outra coisa, você começou a mais engajar através de pedir em casa primeiro. Isso, o retorno foi pedindo em casa, principalmente porque estava tudo fechado, os restaurantes não estavam funcionando, né? Então, além de delivery, encomenda, eu lembro que um dos primeiros era comida árabe, sabe? A gente pediu, então tudo em casa. Depois veio o aniversário da minha irmã, então um bolo, tudo que desse para entregar, a gente tava fazendo essa parceria, né? E começando a compartilhar as dicas novamente num perfil que estava inativo, que daí eu voltei a criar conteúdo com ele. E você, nesse começo, você mandava mensagem assim, oi, me dá comida de graça? Como é que era? Um pouquinho mais educada. Mas, um pouquinho mais gentil. Ou você, pedia, por exemplo, você pagava normal e por conta própria anunciava e falava bem da comida? Os dois. No começo, e também até hoje, né? Mas principalmente no começo, a gente investe bastante, então tudo que eu estava realmente consumindo, eu estava compartilhando se eu gostasse. E fazia muito isso aí, sempre fui cara de pau, descarada. Tem que ser, né? Tem que ser, né? A gente tem que ser, né? Sim, tem que ser. Mandava muita mensagem dessa forma, mas um pouquinho mais sutil. Oi, tudo bem? Eu sou a Ana, tô trabalhando aqui com divulgações locais. Gostaria de, quem sabe, ter interesse de pensar numa parceria. Então, manda o produto, a gente faz uma divulgação, se for legal. Mandei muita mensagem mesmo. E você mandava muita e poucas pessoas respondiam ou a maioria respondia?
Eu acho que era meio a meio. Não, menos pessoas respondiam. Eu acho que muita gente ou falava o famoso vou ver e te aviso, sabe? Na volta a gente levava compra. muita... Mas naquela época também, acho que você teve uma sacada muito grande, porque eu não lembro de ver perfil nenhum naquela época divulgar ainda mais comida de iFood, de entrega em casa, né? O pessoal é mais recente agora. E eu conheço isso de agora, assim. Eu acho que faz um ano que eu comecei a ver. Ainda mais entrega, porque eu acho que você teve uma sacada brilhante. Sim, foi realmente bem legal. Eu acho que a pandemia teve um boom nas redes sociais, né? Então, na criação de conteúdo. E eu consegui surfar esse crescimento. Então, no começo, agora tem vários na minha cidade, que também em todas as regiões tem vários desses criadores de conteúdos gastronômicos. Mas eu fui uma das primeiras ali que consegui pegar bem esse boom do digital da pandemia. Nessa época das entregas, você lembra quantos seguidores você tinha? Tipo, era pouco, acredito eu, no começo. Quando eu voltei, tinha ali uns, acho que 1.200, 1.300 seguidores, no caso, em 2020, né? Então, 2016 foi quando criou, chegou a uns 1.500, e quando eu voltei tinha uns 1.200, 1.300. E ali, nesse comecinho, nossa, era suado, era difícil, acho que chegou a uns 5.000, 6.000, 7.000, depois começou a estourar mais, assim. E o pessoal, tipo, dos restaurantes, você lembra da primeira pessoa que abriu as portas? Tipo assim, não, eu vou mandar pra você o que era, que prato que era, quem foi? Legal. Sim, vários. Um agora que me veio na cabeça, tem vários, mas um agora que me veio na cabeça é uma hamburgueria que hoje em dia eu trabalho com eles. E eu lembro que eles começaram também na pandemia, então a gente foi crescendo juntos. No começo a gente fazia uma troca, hoje em dia a gente faz um trabalho remunerado. Mas eu lembro que era uma hamburgueria que eu amava, gostava muito. Começou com um lugar bem pequenininho, o nome da hamburgueria, para quem é de Floripa, é Time Out Burger, eu adoro o trabalho deles. Eles começaram num lugar super pequenininho, só como delivery, depois eles se mudaram para um lugar maior. Hoje em dia eles estão num espaço bem grande lá no centro de Floripa, com karaokê, com área kids, enfim. Então a gente foi crescendo, assim, foi acompanhando esse crescimento deles. Tiveram vários, mas esse foi um dos primeiros que eu lembrei agora. E eu acho muito legal isso, porque não é só bom pra você, óbvio, é sensacional. Mas hoje em dia o canal, para um lugar crescer, assim, não adianta ter um restaurante que não está nas redes sociais, né? Sim, verdade. Senão o negócio não cresce. Posso apontar vários que, assim, eles são hypados por causa de blogueiro que vai lá e posta, né? Sim, muito. Com certeza. E, claro, gastronômico chama muita atenção, mas tudo que é negócio, né, tem que estar no digital, né? A pessoa tem que estar por lá, né? E tem uns lugares que é muito super engraçado, porque tá super hypado, todo mundo quer ir, e quando vai acha uma porcaria. Porque, assim, você tem a divulgação, mas você tem que ter o produto bom, né? E aí acaba quebrando, né, digamos. Mas vira um negócio que todo mundo quer porque o blogueiro foi, tá divulgando, né? Pra gente ver como que a gente é influenciável, né? Eu sou tipo, se eu ver lá, caiu na internet, eu sigo algum perfil que costuma indicar restaurantes, cafeteria que eu amo, eu vou querer conhecer. Mas nem sempre, às vezes, você vai, o lugar é bom. Mas só porque alguém tá divulgando... No mínimo, você vai uma vez, né? Sim. O que é um erro do lugar que está contratando esses influenciadores, né? Porque tá gastando dinheiro com a divulgação. E aí o cliente vai lá e não é a mesma coisa do que pro influenciador, né? Então é bem isso, ele acaba perdendo o cliente, porque o cliente vai uma vez e não retorna, né? Sim. Então tem que manter um padrão de qualidade, é uma coisa que eu gosto de frisar quando a gente vai fazer algum trabalho. Não adianta servir mais bonito pra gente, servir mais apetitoso não, mas mais recheado. Mais recheado. Bem servido, mais bem lá servido. Exatamente, porque quem tem que pagar, quem vai fidelizar depois é o cliente, né? Sim, então, com certeza. Acaba sendo uma propaganda burra no final quem acaba fazendo isso, né? É verdade. E não é engraçado que eu já fui com a Anivete nos restaurantes e, assim, eu tô lá, tá todo mundo... Dane-se, Anitta. A Anivete chega, só falta o tapete vermelho. Exagerado. Você já tá famosa lá, então. Adoro estar com ela aí nos restaurantes. Exagerado. Isso é ponto turístico. Vá com a Anivete nos restaurantes. Além de não pagar, né? A gente é super bem tratado, né? A Anitta foi pra Florianópolis, ela achava que eu sou a prefeita lá. Ela perguntava pros Uber, tu conhece a Havaiana do Floripa? Perguntava pra todo mundo. E a galera conhecia, tá? Óbvio, vai falar que não. Imagina. Aí você aproveitou, né, mulher? Claro
que aproveitei ainda comendo comida cara, de graça. E boa ainda. E muito boa. Ô, Ana, me fala uma coisa. Aí, depois que passou a pandemia, você voltou a presencial na faculdade, toda aquela correria que a gente sabe que é uma faculdade de odonto, né? Exatamente. E aí, você continuou com o seu canal. Isso. Como que foi conciliar as duas coisas, né? Porque a gente sabe que a faculdade de odontologia é bem puxada. Exatamente, ainda mais... Era integral a sua? Integral. A de Nossa, vocês também era integral? Aham, a minha era também. Integral, e o que piora, quando voltou, a gente ainda tinha um calendário à parte de todo o resto da faculdade por conta do condensado, que a gente tinha que recuperar o que perdeu. Então, era uma loucura. A gente tinha clínica que começava às 7h30, acabava às 11h30, parava para almoço, para limpar material, esterilizar, voltava às 1h30 e depois ia até às 5h. Assim, era segunda a sexta nessa carga horária. Então, quando retornou, eu até depois a gente deve conversar sobre isso, mas o Avaliando Floripa já estava mais em alta. Então as visitas aos restaurantes já estavam liberadas. Então depois que a pandemia foi passando, fui indo a restaurantes fazer esse mesmo trabalho, mas no local, fazendo esse tour gastronômico, compartilhando essa experiência. E com isso também liberou a volta às aulas, né? Então, eu tinha um tempo muito curto para me dedicar ao Avaliando Floripa. Várias vezes eu ia para a clínica, ia para a faculdade, saía, a gente tinha várias amigas que me acompanham, né? As meninas, tudo. Então, ia com elas, a gente ia gravar aqui, gravar ali e tal. Uma loucura. E na época, estava até nem considerando mais tanta odontologia, porque o Avaliando já estava indo muito bem. Quantos seguidores tinha mais ou menos nessa época? Eu acho que tinha uns 40 mil, 50 mil já. Então, era um dos principais da cidade e eu sinto que era um dos crescimentos, assim, ele estava exponencial, estava crescendo muito. Então, eu não queria perder nada, sabe? Aquela coisa... Quer aproveitar, vamos. Quer surfar. É, exatamente. Qualquer coisa, vamos embora, sabe? E você que fazia tudo? Fazia tudo. Você respondia o WhatsApp? Tudo. Você tinha um WhatsApp separado? Como funcionava? Hoje em dia... o seu? Não, eu acho que era o meu ainda, era uma bagunça. Hoje em dia tem o business, né, pra separar, tem pessoa que ajuda, mas... Na época era só o meu, era o meu pessoal mesmo. Então era bem assim, eu lembro muito às vezes quando a gente atendia em dupla, né? Então Sim. a minha dupla tava atendendo, tava eu assim, ó, no celular respondendo 20 pessoas ao mesmo tempo. Corrido. E o que você acha que te realiza mais? A prática da odontologia ou o trabalho como Avaliando Floripa? As duas são muito gratificantes, assim. Até que eu tava falando anteriormente, quando eu tava nessa correria ali, eu já nem tava considerando tanto a odonto, porque o Avaliando já tava indo muito bem financeiramente. Então eu falava, não, só quero terminar. E nessa hora, assim, você passou de uma transição de eu quero comida de graça pra eu vou ganhar comida de graça pra você estar me pagando pra comer no seu restaurante, né? Exatamente. Foi essa transição. Isso foi nessa época... Dos 40 mil seguidores. Um pouco antes ali. Antes? Que legal. Tudo foi uma escadinha, né? Primeiro a gente faz tudo de graça, manda e Topa tudo. Topa tudo, né? Topa tudo. Que vier, rodízio de hambúrguer, vamos, não sei o que, vamos. É engraçado que você não engordou, né? Com isso. Não, eu engordei um pouquinho sim. Engordou? Não, um pouquinho, mas eu sou também regrada com o resto da alimentação. Mas engordei sim. Mas um pouquinho, mas é isso. Faz parte do jogo. Faz parte. Eu esqueci o que tu perguntou mesmo? E quando que foi a transição de... putz, eu tô ganhando comida e agora eu estou cobrando para comer e ganhando a comida. Tá, lembrei. Foi quando foi por demanda. Então, acho que até hoje em dia a gente vai aumentando nosso preço por demanda, né? A gente vai sentindo o mercado. Mas fui vendo isso. Nossa, agora eu não consigo mais fazer tudo de graça, porque tô com muita coisa pra fazer. Muita gente quer, que eu faça isso. Então, eu vou colocar um preço. Aí, eu coloquei um preço pra feed, pra publicação no feed. O Stories eu fazia de graça, o feed podia pagar. Aí depois começou a ter muita demanda. Eu falei, não, tem que cobrar tudo. Então, tem que cobrar stories, tem que cobrar feed. E assim foi indo. Eu lembro que... uma outra marca que tu perguntou anteriormente, uma outra marca que eu fiquei, meu Deus, eu vou fazer esse trabalho, foi Casa Balduco, que tem aqui também, né? De panetone, eu chocotone. Eu vi de paixão Casa Balduco. Eu lembro que foi com eles que eles me pediram
fiz o trabalho, nem lembro quanto que era, mas aí depois eles falam assim, então agora tu tem que emitir nota fiscal. Eu falei assim, como assim eu tenho que emitir nota? Empresa, nem tem empresa. Nada disso. Eu sou só meu CPF, tá tudo certo. É PF, o meu não é PJ. E foi essa virada de chave, então, que você falou assim, puxa, tem que virar uma empresa, tem que virar um MEI, alguma coisa assim? Foi quando eles me pediram essa nota, eu falei assim, o que eu faço agora? Que eu fui correr atrás pra abrir o MEI, né? Mas aí eu sinto que a virada, assim, que teve foi um pouquinho depois. Isso do Casa Balduco, eu acho que foi em Natal, ali, final do ano. Mas o que eu senti uma grande virada foi na Páscoa do ano seguinte, eu acho que foi 22, se eu não me engano. Que daí teve muita procura. E eu fiquei, meu Deus, como assim? Eu tô ganhando dinheiro pra divulgar muito ovo de Páscoa, sabe? Páscoa e Natal costumam ser épocas muito boas pra gente. Pra quem trabalha com comércio, né? As datas comemorativas são datas boas pra fazer divulgações, né? Mas pra gente que é gastronômico, Natal e Páscoa são excelentes. Então foi nessa Páscoa, relacionado a faturamento, é claro que eu percebi, tipo, nossa, tá crescendo, sabe? Tá aumentando. Foi ali que eu percebi, nossa, eu acho que isso dá realmente dinheiro. Isso é legal. Não, e assim, é super legal estar do lado dela, porque assim, ela ganha um monte de ovo de Páscoa, ela não come tudo. Outra, ela magrinha. Pode trazer pra cá. Eu trouxe. Mas eu tô falando que é legal, gente. Aposta em comida, gente. Divulgação de comida, a gente divulga dente, que, mano, é sucesso. Eu vou ganhar o quê? Uma caixa de cânula? Eu quero ganhar comida. Ainda mais doce. É uma delícia, literalmente. E lá em Floripa, você foi uma das pioneiras nesse tipo de perfil do Instagram? Sim. De dicas, no geral, já tinham outros, mas nesse modelo de divulgação acho que foi uma das primeiras. No caso, nesse estilo de vídeo narrado, de visita, né? Então, eu sempre tive um contato próximo com o pessoal aqui de São Paulo, tem outras pessoas que fazem aqui esse trabalho. E na época tiveram duas pessoas principais, Marcela Morgon, que era na época Marcela por São Paulo, e o Mustache, que é do Reviews por Mustache. A gente se conhecia porque eles estavam em Florianópolis passeando, e o Mustache é de lá mesmo. E eles Mustache é de Florianópolis? Ele é de Floripa. Legal, achei que fosse de São Paulo. Ele mora em São Paulo, mas ele nasceu lá e a família dele é de lá. Então, a gente já tinha esse contato por ser da mesma cidade, né? E a Marcela estava lá visitando. E uma vez a gente foi gravar juntos até num restaurante aqui em São Paulo de sushi, que eles já estavam trabalhando com isso. E daí a gente trocou várias figurinhas, estava no começo de tudo. E eu lembro dele falando, principalmente falando, é vídeo, vamos lá, vamos embora. Por mais que seja trabalhoso, né? É muito mais fácil. Na época, era muito mais fácil fazer uma sequência de fotos, que tinha o carrossel antigamente, né? Do que fazer um vídeo todo editado, mostrando a minha visita, mostrando a minha narração. Leva muito mais trabalho, mas também engaja muito mais. Sim. E era isso que estava dando esse crescimento. Então, ele falou, vai, aposta nisso. E eu falei, então, vamos embora, é verdade. O vídeo conecta mais, né? E até era uma dúvida pessoal minha. Gente... Chegou a comida. Porque o podcast sem comida não pode, Ainda né? mais de pessoa que fala de comida. A Anitta come muito? Não, sabia? Igual passarinho. Sério, Ela não Anitta? come Eu achava que você era nada. melhor. Achou que era melhor? Eu achava. A Anitta não representa, tá? Ela come... Não representa? Não. Não, mas pode me chamar pra comer pizza, qualquer coisa eu como, tá? Ah, então tá bom. Doce, às vezes também tu gosta de dar uma atacada, Nossa, né? hoje Eu vai amo ser doce. bom, hein? Amo doce. Eu amo. Eu amo também, gente. Eu amo. Eu não sou tanto. Ela não é de doce. Eu acho que é por isso que não engordo muito, porque doce pra mim é só uma beliscadinha, eu sou muito mais salgado. Pode ser. Ana, deixa eu te perguntar. Esse crescimento dos seus seguidores, você falou que chegou a uma fase que você tava nos 40 mil. Eu acho que isso, muita gente que tá começando nesses perfis quer saber. Você usou algum artifício de tráfego pago ou sempre foi orgânico? Ou se usou a partir de qual momento que você usou? Eu usei. Eu lembro que foi até pra virada pros 10 mil seguidores. Eu percebia que era um valor muito baixo que a gente conseguia investir e trazia em torno de 100 seguidores, 200 seguidores. Então, naquela época, eu usava, assim, bastante para esse crescimento. Que época que era? Era para bater 10 mil, 20 mil. Eu digo, que ano que era, mais ou menos? Eu acho que era, deixa eu pensar, 2021. Tá. 21. Eu acho que naquela época era mais fácil, sabia, do que hoje em dia. Tá cada vez mais saturado, né? Hoje, claro, converte em vendas, tem várias
ferramentas personalizadas que a gente consegue colocar, mas acho que para crescimento desse seguidor, naquela época tu gastava menos. Pagava menos. Pagava menos. Lead que eles falam lá, E né? tinha mais, era mais fácil. Então usei sim um pouco, mas assim, sei lá, pouquíssimo dinheiro. Eu ficava tipo, ai não quero gastar. Devia ter gastado mais, sabe? Hoje em dia, todo mundo usa, né? A maioria. Não, e outra, assim, 50 não dá nada. Você tem que ir lá, ó. Você tem que investir muito hoje em dia pra conseguir crescer, né? Mas foi uma coisa que eu pensei, né? Eu tenho meu TikTok e tal. E eu sei, assim, pô, abracei a causa também. Fui lá, comecei a postar. Devia ter, assim, falado, é isso, gente, vambora. Porque naquela época tudo tava estourando. Você postava um vídeo no TikTok, facilmente chegava a 30 mil views. Hoje em dia você posta se você não for muito famosa, você não sai dos 200. Sim, é bem isso. O TikTok, eu cheguei atrasada, eu sinto. Eu me atrasei. Eu cheguei atrasada. Eu acho que menos que você, mas eu cheguei um pouco atrasada. Ainda peguei. Cheguei atrasadíssima. Se a gente tá atrasada. Mas eu acho muito isso, assim. A gente, como empreendedor, a gente tem que aproveitar, assim, a oportunidade está sempre passando. E a gente sempre tem que ficar esperta no qual que é o próximo, né? O próximo hype de alguma coisa. E o TikTok eu peguei sem querer, não queria postar nada também e tal. E quando eu postei deu certo, eu comecei a postar. E por mais que eu não tivesse pegado o hype do TikTok, eu ainda peguei esse resquício, né? E é o tempo inteiro assim, daqui a pouco aparece uma rede social nova e quem pegar primeiro colhe os frutos, né? Com certeza, com certeza. E é bem isso, o TikTok vai se profissionalizando, então também não tinha patrocínio no começo, né? Não. Era só orgânico. Agora tu tá competindo com patrocinado no TikTok também. Então era muito mais fácil antes. E hoje, assim, eu percebi que a partir do momento que o TikTok começou a ser monetizado, as views caíram muito, porque quanto mais monetiza, eu lembro do primeiro mês que, nossa, todo mundo paga, né? Eu vou fazer uma festa aqui com essa grana. Aí eu, cada vez tava diminuindo. Eu falei, pô. Eles começam a cortar, né? Senão vira uma farra, né? E eu até tenho uma pergunta pra você, até fugindo um pouquinho do script. Eu sei que a gente sempre muda essas coisas, né? A gente vai dançando conforme a música. Mas como é que era o estilo das suas postagens no começo? Porque agora eu sei que você tem o estilo de ir narrando e você agora tá falando, não sei o que, comida e tal. No começo era assim também? Como era? Não, então, lá no comecinho, como a gente comentou, era só foto, né? Foto carrossel, só foto, porque nem tinha vídeo. Então, lá para 2016, 18. Depois, quando eu retornei com o perfil ali por 2020, eu fazia um modelo que tem uma pessoa aqui em São Paulo que faz muito, você já deve ter visto, que é o Sampa Dicas. É um perfil muito grande. Sim. Ele dava curso de criação de conteúdo gastronômico nessa época aí. E não tinha a pessoa no vídeo. Era muito assim, chegava aqui, olha só esse pão de queijo aqui, pegava o pão de queijo, olha só esse brigadeiro e tô aqui nesse espaço. A pessoa em si não aparecia. Quem começou a trazer essa humanização foi mais o estilo do Mustache. Mustache, então, que ele começou a colocar personagens. E tudo isso o pessoal adora, a pessoa se identifica, né? Como personagem? Personagens da família mesmo, por exemplo, ele mostra a namorada, leva sempre alguém, mãe e pai, vai criando um enredo. Santo lá Mustache, hein? Porque aí os amigos vão comer junto. Exatamente. É bem, tipo, eu brinco muito com meu pai, com a minha irmã, o cachorrinho, tudo isso a pessoa se identifica, eu também tenho um cachorro, eu também tenho uma irmã, teu pai é muito legal. Então, todo esse enredo a gente consegue inserir. Eu fui inserindo também, fui percebendo esse movimento, acho que geral, nas redes sociais. E fui colocando esse lado mais humano nas postagens. Então, antes no comecinho era só fotos, só da comida, nem eu aparecia. Depois era um vídeo só da comida também e do espaço, sem aparecer a gente. E depois a gente foi se inserindo, mordendo, mostrando, abrindo e tal. Abrindo. Conecta mais, né? Não tem coisa melhor do que ver o vídeo da pessoa abrindo a comida e caindo aquele cheddar, aquele pistache, nossa. Hoje eu vou postar o vídeo da nossa pizza lá de Floripa. Vai ser hoje? Aí tem uma parte que tu fala assim, ó... Eu acho que eu tô provando a pizza de pistache. Eu falo, nossa, tá muito bom. Aí tu fala, não me ilude, hein? Não me ilude. Você comeu essa de pistache? Meu filho. Tem que ser amiga de blogueiro que posta coisa de comida. Acreditem. Ana, você tem mais planos pro futuro? Mais pro seu Instagram, do Avaliando Floripa? Ou pra sua área
como dentista ou os dois juntos, quais são, assim, os seus planos? Então, eu não sei se a gente já conversou. Acho que a gente já conversou muito, né? Mas não sei se eu já... De vez em quando não presta atenção também. Muita coisa, né, Anitta? Não, ela falou já 5 vezes a mesma coisa. Ela falou, a gente contei. Eu falei, é? Não sei. Mas o que eu penso a longo prazo? Hoje a gente tá indo para essa área da... Indo não, né? Eu tô terminando a especialização de harmonização, a Anitta já é especialista, a gente tá indo para essa parte de cursos, ensino, que é uma área que eu me identifiquei muito. E eu penso a longo prazo continuar focando mais nessa parte da odonto e o avaliando mais como hobby. Entendi. Por exemplo, hoje em dia, financeiramente, não chega a ser 50-50, ainda a internet me traz mais retorno, né? Então, ainda assim, o retorno financeiro do avaliando é muito bom. Mas eu penso que não vou ter esse mesmo pique, essa mesma energia a longo prazo. Então... Dos dois, você diz. Digo, me imagino mais na parte da odonto, tipo, daqui 10 anos, 15 anos, e o avaliando mais como hobby. Não largar, porque tem muitas oportunidades, é um trabalho incrível. Eu acho que as experiências que a internet gera são maravilhosas, Sim. Né? Então, Verdade. Não depender tanto financeiramente disso. Tipo, hoje em dia eu tenho que fazer publicidade para ganhar dinheiro, né? Então tem que estar sempre pra lá e pra cá, divulgando restaurante, divulgando experiência, divulgando lazer. Então, a longo prazo eu me vejo um pouquinho mais quieta com essa necessidade, levando mais como um hobby, vivendo, desfrutando das experiências, mas sem ter esse peso de ter que fazer para ganhar dinheiro. E essa parte financeira fica mais com a parte da odonto, entende? Me vejo mais realizada com isso. E hoje em dia a gente vai chegar nele, tem uma terceira coisinha aí também, né? Uhum. Mas eu queria saber assim, e eu acho que é uma dúvida das pessoas, né? Tem muita gente que fala, pô, será que ela vive disso? Será que ela vive daquilo? Hoje em dia, o que entra pra você na sua conta, qual que é a porcentagem? Tem uma terceira aí que ajuda também, né? Tem uma terceira bem importante, por sinal. Importante. Conta pra gente como é que é e qual que é essa terceira também. Que foi o Avaliando que trouxe, né? Foi o Avaliando que trouxe também. Eu faço parte de um projeto que começou lá em Floripa, chamado Floripa em Dobro. Então, ele é um guia gastronômico que os clientes que participam desse tour, eles compram um prato no restaurante e ganham outro. Que legal. Então, hoje ele tem 2 formatos. Tem o físico, que é um bloquinho, com mais de 180 opções de restaurantes. E tem a versão digital, que seria o mesmo produto, só que um é físico e outro é digital. E nasceu em Floripa esse projeto. Em 2023 foi a primeira edição. E bombou, assim, de uma forma que nem a gente imaginava. Foi algo que vendeu em 3 dias a quantidade que tinha de total, assim, para usuários. E no ano seguinte, 2024, foi ainda maior. Tinham uma maior quantidade de tours disponíveis para venda e vendeu em menos tempo ainda. Então, gerou uma escassez no ano e no outro ano vendeu ainda mais. E então é um projeto que está ligado com a Avaliando Floripa, porque é gastronômico, então as pessoas vão nos restaurantes, consomem um prato, pagam por um prato e ganham outro, e são restaurantes muito bons. E é claro que participar desse projeto traz um retorno financeiro também bem bacana. E uma coisa que eu acho legal das redes sociais, e é o que eu falo pra todo mundo também, né? Porque tem gente que fala, não quero postar, não sei o que e tal. E não é simplesmente o postar, é assim, conforme o tempo vai passando, você tá ali com a sua cara e as pessoas te encontram. Então, te abre oportunidades, assim, inimagináveis. Talvez eu esteja postando um vídeo agora, que daqui a um ano alguém vai ver e vai falar, puta, eu quero essa menina ali. E é um negócio que vai me trazer uma grana, espero, né? Uma grana fenomenal. Então, a internet tem disso, né? Sim. A gente posta aquele trabalho lá de corno, tá o tempo inteiro postando vídeo, porque, gente, não é fácil. Sim. Né? E uma hora isso se paga, né? Uma hora aparece alguma oportunidade e você fala, cara, postar 3 vídeos por dia, todos os dias, valeu muito a pena, né? Exatamente. Com certeza essa oportunidade surgiu por conta do Avaliando, porque eu já fazia um trabalho de divulgação em local e tinha totalmente match com o projeto que seria divulgar restaurantes de uma outra forma. Não deixa de ser um tipo de marketing, né? Porque é um marketing que tu coloca o cliente na mesa do seu restaurante. Não, é fenomenal. Assim, eu só vou em restaurante que alguém divulga. Sim. Simplesmente, né? Sim. Sim, hoje em dia você
Você não chega nem a procurar, mas no Google, você vai lá no perfil do Instagram e vai, eu quero conhecer um restaurante. Aonde que eu vou? Você entra Você vai no lá, Instagram, vou nesse aqui que a pessoa ali divulgou. Tu consegue ter todas as informações através do vídeo, da divulgação, né? Questão de espaço, preço, né? Preço, horário, tudo. Preço é algo muito importante, sempre tento colocar, porque as pessoas... eu só vou nas coisas que eu sei o preço antes, eu vejo o que é o preço, né? Então, tem que ter essas informações. E hoje, a sua renda, né? Você sabe mais ou menos dizer pra gente qual é a porcentagem, tipo, do Floripa em dobro, do Avaliando e de Odonto, mais ou menos? Deixa eu pensar aqui rapidinho. Odonto, você tem consultório ou você presta serviço em algum lugar? Então, meu pai é dentista e meu pai e o meu tio. Então, os dois, eles têm clínicas ali na Grande Florianópolis, São José, que é uma cidade vizinha, Florianópolis. Então, eu trabalho com eles, atendo por demanda, né? Meu pai é especialista em harmonização também, então... que legal. É verdade, né? E orto. É aquela coisa de dentista raiz. Ele chegou a fazer especialização, mas não se identificou tanto. Então, é bom que ele sabe avaliar e sabe me indicar. Então, ele vai me passando os pacientes dele. Então, eu atendo por demanda, fiquei só na parte da harmonização, ali no consultório deles. E, enfim, é bom que não tem um custo fixo, não tem essa administração de consultório particular, né? Financeiramente, a Anitta gosta dos Porque assim, a galera gosta dos valores, assim. Eu acho a galera quer saber quanto você ganha por público, entendeu? Sim. Então, falar isso, as pessoas, nossa, que legal, então... Eu acho que 40 Floripa em dobro, 30 Avaliando, 30 Odonto? Seria mais ou menos isso? Ou 30. É importante, porque assim, eu acho assim, hoje em dia, eu não sei se vocês têm a mesma visão, mas assim, a maioria dos dentistas eu acho que tá talvez um pouco desacreditado com a profissão, ou talvez achava que era uma coisa e hoje em dia tá outra, né? Porque antigamente a odontologia ela era muito valorizada. Na época que eu quis fazer odonto, poxa, isso é sinal de ser dentista, era sinal de ser bem sucedido, era de ter uma boa condição financeira. Não quer dizer que a gente não consiga ganhar dinheiro sendo dentista, não é isso. Mas que, na verdade, popularizou-se muito. Hoje em dia tem muitas faculdades, tem muita gente formando. Então, assim, é muita gente. Claro que as pessoas boas se destacam e independente. Mas eu vejo muito que tem muito dentista, até em outras profissões também, mas que associam como um complemento de renda uma outra profissão. Você acha, assim, que a nossa profissão está um pouco desvalorizada? Foi tudo que você pensou quando você escolheu a odontologia? Qual que é a sua visão a respeito da nossa profissão nessa parte? Eu acho que tu chegou a traduzir perfeitamente. Comparado até com meu pai, que veio de uma outra geração, né? A gente estudou na mesma faculdade, mas comparando o mercado, ele mesmo percebe essa transição que hoje em dia tem muito dentista, né? Tem muita concorrência, tem muita... Acho que em Florianópolis, pelo menos, se antes tinham 2 faculdades, hoje tem 6, 7. Então, tem muito dentista que sabe para pouco mercado. Muita clínica. Muita clínica. Tudo, né? E também tem a questão das clínicas populares, que acaba dificultando ainda mais o trabalho por conta de valores, né? Então, não é como eu imaginava. Eu acho que antigamente tinha mais essa questão. Todo dentista ganhava muito bem. Não acho que esteja assim. Vejo comparando com outros colegas que vão formando, né? Mas, como em qualquer outra área, profissional bom sempre se destaca, né? Sim. Então, tem como ter muito destaque, né? A gente tem que ter uma especialização, acho que é super importante, seguir para uma área para ter mais destaque, ter mais foco, né? Então... Tem que estar mais engajado na rede social também. Acho que hoje em dia, para se destacar, por mais que a pessoa seja muito boa, profissional, ela tem que ter ali desprender de uma energia, de um investimento financeiro muito grande. Que não basta ser bom se você não te conhecer, né? Se ninguém te conhecer, na verdade, né? Então, eu acho que para ser bom hoje em dia, você tem que desprender de muito, em comparação de antes, que era apenas indicação, né? Tipo, seu pai, por exemplo, ele precisava apenas de indicação. Ser bom de indicação. Hoje em dia, você precisa ter Instagram, ter não sei quantos mil seguidores, ser bom, ser tudo. Tava falando com outros dentistas na semana passada, eles estavam falando justamente isso, que
seriam pilares essenciais. No caso, a odonto acaba sendo só mais um, né? Óbvio, tem que ser bom tecnicamente, mas tem que ser bom de vendas, tem que saber administrar um consultório. A gente é empreendedor, né? Empresário, né? Tem que ser empresário, né? Então, é o marketing, tem que ser empresário e tem que saber fazer uma boa odontologia, né? Ser influencer digital, tem que ser... E eu acho que, assim, antigamente, se você se formasse como dentista, você ganhava dinheiro, né? Era sinônimo de ser bem-sucedido. Você não... Ser clínico geral, você fazia a vida, né? Hoje em dia, se você não tem pelo menos uma especialização, você não é ninguém. Você não é nada, né? E, querendo ou não, isso é bom pro cliente, né? Porque a gente acabou nichando mais, então não tem aquele generalista que faz tudo. Então, a gente acaba assim, você é especialista nisso, você faz isso. Você é naquilo, você faz aquilo. O que é bom pro paciente. A gente tem que estudar mais, também seria bom pra gente. Mas é aquele negócio, assim, quem é bom vai se destacar e sempre se destacou, né? Tem muita gente trabalhando hoje em dia no mercado, mas se você é bom, você é bom. Sim. Bom, nossa, né? várias... Eu acabei já, assim que formando, já trabalhando no consultório do meu pai, mas escutando de outras colegas, era bem isso. O pessoal saía da faculdade, se não tinha uma especialização em andamento, ó, nem dava Ninguém pega, ninguém né? pegava, sabe? Isso é uma coisa que eu vejo, assim, a gente vai nos classificados lá, né? E todo mundo quer, assim, clínico geral com ênfase em não sei o quê. A maioria é especialista em tal coisas. Ou clínico geral cursando alguma especialização. É. Porque eles já aproveitam para pagar a pessoa mais em conta, porque ela não é especialista ainda, mas aí ela vai fazer a especialidade, entendeu? Exatamente. Vocês notaram, tipo, às vezes eu olho essas vagas também, que hoje em dia tem muito mais, em vez de oferecer vaga, os dentistas procurando vaga. Procuro. Você não tem, Tem o procuro e tem o ofereço. não Procuro. tem mais ofereço, tem só procuro. É só dentista procura. Tipo, procuro vaga de orto, procuro vaga de endo. Tipo, quase você não vê vaga de emprego. Alguém oferecendo vaga de emprego, só procurando. Quando vê, já era. A pessoa já viu muito. Se demorar um segundo, já não acabou, tem né? mais a vaga. Exatamente. Lá é assim também. E deixa eu te perguntar, Ana, você teria algum conselho, assim, putz, a pessoa tá querendo começar a empreender, né? E a gente sabe que é difícil pra pessoa, o primeiro degrau sempre mais difícil, né? O segundo, terceiro vão mais fácil. Que conselho você daria pra essa pessoa que tem uma profissão e, estando ou não frustrado, mas assim, fala, eu quero começar a apostar coisas de comida. Que conselho você daria pra essa pessoa pra começar? De novo, estar no digital é muito importante, né? Então, depende do nicho que essa pessoa quer seguir, mas eu acredito que é também complicado de falar que, às vezes a pessoa... Cada um tem uma realidade diferente, né? Então... se a pessoa tem um sonho de empreender, tem que ir, tem que fazer. E às vezes não é a realidade da pessoa, né? Sim. É complicado, né? Então, às vezes a pessoa trabalha CLT, trabalha tantas horas semanais. Então, tirar tempo de onde? Às vezes tem outras prioridades, né? Tem filho, tem família. Casado, tudo mais. Então, o discurso, tipo, a pessoa que quer dar um jeito também é complicado, né? Então, tem que ter persistência, tem que ter... muita paciência, porque é um trabalho de formiguinha, né? A gente tem que ir construindo aos pouquinhos, pelo menos a parte do meu lado, do digital. A gente vai investindo muito sem ter nenhum retorno no começo. Eu acho que em várias áreas é assim, né? Nosso também, dentista, a mesma coisa. A gente trabalha muito de graça no começo para colher os frutos depois. Ganha pouco. Muitas horas. Então, acho que o principal seria paciência e persistência, porque é realmente complicado, mas tem que ter foco, né? Não adianta, às vezes, tentar várias coisas diferentes ao mesmo tempo. Às vezes, tem aquela questão mais organizada, ir naquilo e seguir com firmeza. Eu acho que é muito isso, assim... paciência. As pessoas, por exemplo, te conhecem, me conhecem e acham que, assim, do nada... Te conheceu hoje, já explodindo na internet, acho que foi ontem. E pelo menos eu, assim, eu tô há 6 anos postando. Todos os dias. No começo era até, eu acho que 3 vídeos por dia. Hoje, 1 ou 2, assim, dependendo do dia, né? E é um trabalho, assim, não tem fim de semana.
não tem feriado. Se você não posta, o TikTok te joga lá Na moita. na moita. Você Lá não no limbo, você não sai de lá. O TikTok é o mais culpado aí. Porque, nossa, você experimenta não postar um dia pra você ver. Então a gente fica muito refém, mas assim, é muito engrandecedor, né? Eu acho que a palavra é paciência, assim, persistência. Continua aqui, assim... Uma hora colhe os frutos. Exatamente. Tudo na vida, né? A gente tem que ter muita paciência. E também, às vezes, eu recebo mensagem do pessoal, na parte da avaliando, mentoria, como é que foi, conta e tudo mais. Só que ou como que eu cobro isso ou aquilo, às vezes é um perfil que tá começando e a pessoa já tá vendo lá na frente, a pessoa já tá querendo colher lá na frente. Ela já tá querendo cobrar. Né? E não tem nada de seguidores. Ou às vezes tá começando e já tá pensando na parte boa, óbvio que a pessoa quer isso, né? Mas tem que ser construído, tem que ser aos pouquinhos, né? É causa e consequência. Você tá pensando na consequência, tem que pensar primeiro na causa, né? Exatamente. Tem primeiro crescer aos pouquinhos, tem que investir, fazer trocas sem ganhar nada, né? Que já é ótimo no começo, né? E muitas vezes tu vai investir mesmo pagando e divulgando mesmo tendo pago. E persistindo. E conta pra gente como é que é a sua rotina conciliando os três. Loucura. Como é que você acorda? Como é que você faz? Seu chazinho, ou café. Café sim, chá só à noite. Tem que acordar. Tem que acordar, né? Eu acordo cedo, eu sou diurna, igual a Anitta. Ninguém nunca me perguntou como é a rotina. Poxa, eu queria tanto contar a minha rotina. Tu pula da cama às 5 horas da manhã, né? Eu acho que a pessoa se mata se descobrir, né? Ela responde. Nossa, ela pula. Porque às 6h30 eu tô dormindo. Quando eu escuto meu celular disparando, É a Anitta. Assim, é a Anitta. 6h30 ela tá... Mas pode mandar, viu? Eu mandei pra 5 da manhã. Eu não sei como é a tua rotina, mas eu sei que tu responde o WhatsApp 6 horas da manhã. Sim. Que dá 6h30 da manhã, tá... Eu sou muito de noite, eu mando de noite. Ela é muito de manhã. De noite eu não respondo ninguém. Verdade, assim. verdade. E como é que é a sua? Eu acordo cedo, sou super diurna, assim como a Anitta. Não 5 horas da manhã, mas ali 6 né? Horário normal, gente. Acordo 6. Pessoa sem problema, né? 6 horas. 6 horas tá justo, né? Tá um horário bom. Eu acordo 6h20. Vou pra academia sempre 7 horas, 7, 8. E varia muito a minha rotina. É louca. Então, Nossa, a minha também. A parte do consultório... eu acredito que seja até semelhante, talvez um pouco menos a parte do consultório. Vou pro consultório 2 a 3 vezes por semana, depende como tá a questão de pacientes. E o resto da semana eu tento encaixar 3 ou 4 gravações, depende também da demanda, mas seria no máximo isso. Jantando. O seu é mais jantar, né? Ou não? Não, varia bastante mesmo. Às vezes à tarde, às vezes café, às vezes almoço. Ai, que vida! Aí hoje eu vou almoçar fora. Hoje eu vou tomar café em tal lugar. Fazer um videozinho. Uma coisa que eu não gosto é colocar 2 gravações no mesmo dia. Só quando eu tô, tipo assim, apurada, eu vim pra cá, pra São Paulo, depois eu vou viajar, então tava louca. Daí eu coloco 2 gravações, mas eu não gosto. Uma coisa que eu não gosto de fazer. Por quê? Pode não parecer, mas é trabalhoso, então é cansativo, sabe? Pode não parecer. Trabalhoso comer, né? Porque demanda, a gravação tu vai gravar pra trabalho parece mesmo. fácil, mas tem que editar, tem que fazer um monte de coisa. Gente... Tu viu como é que era a gravação? Eu sou chata, Ela assim. nem senta com a gente. Não. Assim, a gente tá comendo aqui. É que nem ter barco. É legal ter um amigo que tem barco. Quem tem barco tem que pagar gasolina, tem que legal ter um marinheiro. sempre ser o amigo, né? Eu tenho uma coisa pra falar disso depois, pode terminar. Mas não é assim, a gente sentou lá e a gente tava comendo tudo. E a Ana não aparecia. Eu falei, né, a Ana que vai, né, bancar tudo. Cadê? Vai. Aí depois de meia hora ela aparece. E aí ela tava gravando os bastidores, fazendo a pizza e tal, não sei o quê. E aí ela aparece, aí chama, alguém pode me ajudar pra gravar? Aí a outra pessoa vai junto pra gravar em outra mesa mais iluminada, né? Tem toda a questão de iluminação, Enquanto ângulo. isso, a pizza esfriando. A pizza esfriando. Tem que conversar com o proprietário, entender qual que é a logística, entender a história, o que ele quer mostrar. O que ele quer falar. O que ele quer falar. Então, tem todo um roteiro por trás, né? Não é chegar, vamos lá, faz bagunça. quiser, né? A gente é bagunça. Pra você... E você faz tudo assim, normalmente sozinho? Ou você tem, tipo, uma equipe de gravação que você
contrata por fora? Como que é hoje em dia? Eu tenho uma menina maravilhosa, Madu, te amo, tá salvando minha vida, que ela tá gravando. Não são todos, né? Então, eu contrato ela por vídeo e depende o dia, depende a situação. Por exemplo, esse dia era um trabalho, mas eu tava com o pessoal, tava a Anitta, que sei que já sabe gravar. Então, alguns lugares, quando são restaurantes e que eu tenho alguém próximo pra ir, essa pessoa vai comigo. No caso, tinha um pessoal, minha família vai muito. Às vezes o restaurante solicita a presença da família. Quando é um restaurante mais familiar, você fala, pode com teu pai, pode com a tua irmã, pra mostrar essa logística da família. Ou quantas vezes eu tenho uma gravação, sorvete, 10 horas da manhã, lá em Canasvieiras, que é norte. Daí eu tenho essa pessoa que vai comigo, a Madu, e outras gravações também, justamente pra me poupar tempo de edição e ela gravação. grava pra você? Grava e edita. Que legal. Eu tava tentando entender, eu achei que ela fosse no restaurante por você não ter tempo e ela grava e você posta. Não, ela vai porque haja estômago pra comer. Eu vi um que você postou você experimentou 40 sorvetes. Esse a gente tava juntas. Vocês estavam? Alguém tem que comer essa quantidade. Tem que provar. Não, mas até os quinto vai. O 10º. Mas tem outra coisa, não tem graça pra mim a degustação quando eu tô trabalhando, assim, quando a gente tá gravando. Até o próprio dia que a gente tava não, aquele dia foi bem legal, mas como eu tô nesse estresse, não é tensa, mas eu tô nesse foco, sabe? Concentrada em trabalho. E qual que é a grava, qual que é o take, o que a gente vai mostrar, o que eu vou falar, ainda mais agora que a gente tá fazendo mais falado na hora ao invés de narrado. Tem que saber o que eu tô falando, não é qualquer coisa, assim, chega ali e faz, né? Então, muitas vezes a comida esfria, então não é a mesma experiência de eu ir num restaurante sem estar trabalhando, é diferente. E o que você ia contar? Ela tá contando a rotina. Não, você falou, depois eu preciso contar um negócio. Deixa eu lembrar, eu vou lembrar. Que eu falei do barco, alguma coisa do barco. Tá, lembrei. É exatamente do barco. É exatamente isso, porque teve recente, eu fui acompanhar a gravação de outros amigos que estavam trabalhando, eu tava só de acompanhante. E é uma delícia, é maravilhoso não ter essa preocupação. É bom ser acompanhante, tá vendo? É uma delícia, tô falando. O amigo foi ótimo. O amigo do barco é muito melhor do que ser o dono do barco. O dono do barco, se der problema, tem que consertar. A gasolina, que sei lá, não é gasolina, não sei, caríssima. Cada vez que pega 10, 20 conto aí, enfim. Mas é isso. Com certeza, é exatamente isso. E tem alguma história? Você foi lá fechar uma parceria e falou, nossa, que comida horrorosa. Alguma coisa assim que aconteceu, você falou, gente, que isso? O que eu tô fazendo aqui? E quando você não gosta, você disfarça? Como é que você faz alguma coisa? Essa pergunta vem muito. Agora, já aconteceu 2 vezes. Eram parcerias, foram mais no começo. Uma vez foi uma pizza delivery, então era mais na época do delivery, que ela veio toda remexida, não tinha condição nenhuma de mostrar. Aí depois eu mandei pra eles, realmente concordaram, não tinha sentido publicar porque ela tava muito feia, sabe? E a outra... Eles não mandaram outra? Eles iam mandar outro dia, aí se enrolou, enfim, acho que a pizzaria nem existe mais. E a outra era uma questão de um hambúrguer que também tava muito salgado, a carne tava muito salgada. Eu falei, olha, não vai dar pra divulgar porque não tá dando pra comer. Então isso aconteceu um pouco mais no começo. Hoje em dia, eu já... Tô mais seletiva, né? Não, eu tô... Só aceito naca, paparoto. Não, tô brincando. Quando aparece uma pessoa, alguém interessado, eu vejo principalmente ali a avaliação no Google, é um parâmetro que eu me baseio. Vou ver o Instagram, a pessoa tem que ter um Instagram ativo, igual que a gente estava comentando, não adianta fazer uma divulgação, chegar no Instagram, o Instagram não está preparado para receber esses clientes, né? Então tem que ter minimamente algo atrativo ali pra pessoa ir, depois seguir, né? E acompanhar. E quando você divulga, assim, você também não quer divulgar um trabalho, um produto ruim. Sim. Porque o pessoal fala, essa daí você divulga qualquer coisa. Exatamente. Né? Então tem que ter algo que eu realmente me identifique, sabe? Faz todo um estudo antes. Exatamente. Então você entra, explora, vê tudo. Vê se tem até relação comigo, sabe? Antes eu fazia... vamos fazer. Às vezes tem coisas que eu não sou tão fã, mas eu fazia porque eu sabia que engajava. Depois, como a gente tá com a nossa imagem associada, tem que ter esse cuidado, sabe? Tipo, eu não gosto tanto disso, então vou divulgar só o que eu acho realmente legal, o que eu realmente frequento. Então, que faz sentido pra você. Que faz sentido, porque a gente não é... Se fosse só uma mão mostrando, se não tivesse a minha imagem, ok, sabe? Porque não teria eu ali. Mas como
a gente tem que fazer sentido comigo, né? Até porque a gente compartilha a nossa vida e tudo mais. Vai ficar falso se eu estar compartilhando algo que não tem relação comigo. E mesmo assim, apesar de mesmo fazendo essa peneira, eu tenho em contrato, quando a gente vai fechar, tenho ali no Media Kit, caso o estabelecimento não seja do agrado, aconteça alguma coisa, a gente devolve o dinheiro e ele não é publicado. Porque eu acho que é muito mais justo do que chegar e falar mal de um local com certeza. Que é muito difícil, que tem família por trás, né? Quem empreende sabe, tem todo Pra empreender, gasta-se um dinheiro, uma energia, né? Não, e assim, de vez em quando, não é nem que o lugar é ruim, é naquele dia o pizzaiolo faltou, o sushi man passou mal. E acontece muito, né? Muito. Sim, né? A gente conversa com o pessoal, nossa, como você acontece. Depende de pessoas, né? Acontece isso com muita frequência. Muita frequência. Mão de obra é muito difícil, acontece com muita frequência. E eu queria também saber se você consegue associar alguma coisa que você tira do avaliando, dessa criatividade, dessa experiência, e consegue relacionar com a odontologia. Você consegue levar, assim, sei lá, uma parte financeira, alguma coisa que você use nos dois nichos? Eu acho que algo que tem em comum, que a gente usa bastante nos dois, seria essa parte de comunicação, lidar com pessoas no geral. Legal. Vendas, negociação, né? Tudo isso são coisas que a gente faz, que eu faço nas duas, né? Então, a parte no avaliando o tempo inteiro, orçamento, valor, lidando com cliente, lidando com filmmaker, enfim, toda essa parte a gente vai ganhando uma bagagem, né, para lidar com empreender mesmo. E a parte de gravação também, a gente está sempre se comunicando, falando, então essas características são importantes na parte odontológica, tanto no tratamento com o paciente, quanto na parte de administrativa de um consultório ou de Principalmente hoje em dia, né? Hoje em dia, né? Internet. Você acha que essa visibilidade do Avaliando Floripa, ela te ajudou muito quando você, se formou como dentista? Trouxe algum retorno? Já tem ser atendida pela doutora avaliando. Doutora avaliando. Já atendi vários seguidores, vários. O meu pai, já alguns... Eu publico pouco até no Avaliando, ou só uma pincelada uma vez ou outra, porque eu também não quero tornar algo chato, assim, né? Mas Você tem 2 Instagrams, né? Tenho 2 Instagrams, Me reconheço. Já tô com 3, 4 Instagrams já. É do Pitpod, do lado da o meu. Isso é DNA de uma empreendedora. O ex. Deus me livre. Não, então... Já atendi vários seguidores e não só eu, daí, às vezes eles querem meu pai com orto, meu tio com implanto, restauração, então eu vou encaminhando esse pessoal para a clínica, né? Então, com certeza teve uma influência, sim. Eu tenho uma história engraçada, né? Acontece de vez em quando no consultório. Tu deve ser muito mais, né? É porque meu produto é odonto, né? Aí tem vezes que assim, paciente, eu chego, oi, tudo bem, prazer, meu nome é Nida, tal, normal. Aí tem gente, eu acho muito engraçado, por isso que eu falo, gente, postem na internet, né? Estejam ali. O resultado, simplesmente isso faz o seu dia. Aí eu cheguei lá, oi, tudo bem, prazer, dona Maria. Aí ela virou, eu sou muito sua fã. Você pode me dar um abraço? E aí, assim, e a consulta inteira, e acontece bastante isso. Eu vou falando, ela fala... Te disse que ela é legal. Eu já acompanho ela faz tempo. Que ela é engraçada. Porque, assim, não sei se você tem isso, mas eu no meu trabalho, eu não sou blogueira. Eu sou dentista. Você tá concentrada ali, não? Sim. Vamos fazer. E aí a pessoa pega as coisas da odonto, né, das blogueiragens da vida. Aí eu... né? Eu posto, eu volto e falo, posso tirar uma foto? Eu, pode. Eu acho muito engraçado. Sim. E eu acho que essa também é uma recompensa, né? De você postar, se dedicar, se matar, as pessoas te reconhecerem. Você tá num lugar, a pessoa, te conheço, te sigo, gosto do seu conteúdo. Você ganhar as coisas, e, cara, não tem coisa melhor que isso, né? Com certeza. Essa confiança, né? Às vezes vem paciente, eu nem sei se ele sabe se foi pela avaliando ou não, eu fico nessa, às vezes eu falo, então, eu tava numa gravação dele, sim, eu vi e tal, então... Eu tava jantando ontem, você postou... Não, o que me assustou esses dias foi, eu tava com o cachorrinho da minha irmã, aí passou uma vizinha,
Ah, ele já tá melhor? Ele já melhorou? Eu falei, meu Deus. Ai, é verdade. Fiquei, gente, é verdade. Eu postei que eu fui no veterinário com ele, sabe? É muito legal esse É reconhecimento, muito legal. né? É uma pseudofama aí, né? Já pedi pra fazer vídeo com você, algum paciente? Meu Deus, é. Ela deu Gravar. No CIOSP, essa mulher dá 2 passos a Sério? Em Ah, paz. devia ter ido nesse CIOSP pra ver. Não, eu até assim, eu tava comendo, o pessoal alguns queriam tirar foto, né? Aí eu fui de famosa. Não, eu paro, é meu trabalho. É muito bom, gente. Assim, de verdade, postem coisas. É muito legal esse reconhecimento. Uma hora isso se paga, né? É bem com gostoso. É certeza. doido, eu acho doido. É mas doido, é doido. mas é legal. Tem hora que dá um boom, né? A gente fica até... Como E que agora pode? você saiu um pouco, você é avaliando Floripa, mas você também faz coisas fora, né? De hotéis, né? Sim. Divulgação de outras coisas, ou não? Sim. Até era uma questão que eu ficava nessa dúvida. Eu fiz uma viagem pro Jalapão, que a gente, primeiramente, fui eu e uma outra influenciadora lá da região, Camila. E a gente, primeiramente, conseguiu um desconto, fomos, foi maravilhoso. Jalapão indico pra todo mundo, o melhor lugar do Brasil. Você tem que conhecer. E a gente fez um vídeo que bateu, acho que 7, 8 milhões, estourou. E a gente tinha uma porcentagem de vendas dos pacotes. Então, a gente via a quantidade de pacotes que foram vendidos, e foi um estouro. Então, eu vi, as pessoas, apesar de estarem localizadas em Floripa, elas gostam de viajar, né? Elas gostam de acompanhar. Então, eu vi que era possível fazer essas parcerias pontuais. Claro que tem que ter um cuidado, né? Se o meu nome é Avaliando Floripa, eu acho que tem que ser 80%, 90% Floripa. Mas quando eu viajo, vou viajar sexta-feira, eu vou postar. Fui viajar para outros lugares aqui no Brasil, postei, fiz parceria com hospedagem, fiz parceria com um passeio ou outro. E dá legal. Parceria também em hotéis internacionais, né? Ai, que chique. Não. Eu puxo a orelha da Anitta com essa questão da internet, porque eu sou caruda mesmo. Eu mando mensagem, mando e-mail em inglês agora. Eu chat GPT. Preciso de um e-mail pedindo parceria para hotel. A gente tem tanto recurso hoje em dia, né? E eu acho isso legal. Foi uma coisa que parece óbvia, mas não é óbvia. Como você faz, né? O que você fala no e-mail? Ficou bonito, te mostrei, né? Me mostrou, assim, como você se vende. Isso eu acho que é um mistério, porque não existe faculdade de blogueiro. É verdade. Então, eu tenho você que me ajuda super. Eu tenho outra amiga minha, Bruna Naomi, que é blogueira de skincare, sigam ela também. E ela me ajudou a bolar quanto que eu cobro por parceria, né? Isso ninguém te ensina. Por exemplo, quanto que você vai cobrar? Sim, é complicado. Muito complicado. R$10, R$100, R$10.000, né? Essas trocas são muito importantes. Isso eu tenho bastante lá em Floripa e em qualquer área é importante trocar essas figurinhas, porque é bem isso, não existe uma faculdade, né? A gente estava hoje na Mandic, quanto que se cobra por um procedimento? Tem uma tabela ali, uma média. Você sabe mais ou menos quanto cobrar num procedimento, exatamente, né? Mas num post é tudo novo, né? Tudo novo para todo mundo. Cada um é um valor, né? Não é um negócio, um post custa R$100. Não existe isso. Sim, exatamente. E tem outros critérios que foram surgindo até com o avançar da internet, tipo depois, essa pessoa quer o teu direito de imagem por tantos dias, vai ser um valor, porque a tua imagem fica relacionada com aquela marca e se acontecer alguma coisa com aquela marca, tá a tua imagem vinculada. Exemplo, marcas grandes, né? Se acontece algum caso que alguma polêmica com essa marca, né? Então tá tua imagem ali patrocinada, outra questão que tu vai vender teu rosto, vai cansar tua imagem ali toda hora, vende esse brigadeiro, senão, sabe? Aquela coisa chata, né? Então tem vários outros critérios que a gente vai aprendendo com a vida mesmo, né? Porque ninguém te ensina. Uma pessoa que tá melhor que você lá te dá um feedback, eu acho que essa troca é muito importante. Eu acho que é uma coisa que às vezes talvez se você ficar atendendo ali como dentista não te dá essa... porque empreender você consegue se comunicar mais, né? Atendimento, você tá ali sentado, atendendo. Eu acho que a graça é essa, a gente consegue, né? E eu acho legal, eu acho que você já me falou que é assim, acho que a gente já conversou sobre isso. Eu não me vejo num consultório chegando às 8 e indo embora às 2 da noite. Deus me livre. Deus me livre. Eu vou ficar louca. É exatamente mecânico, aquele dentista, tipo, ali do atendimento só, né? Assim, eu acho que todo mundo que tem uma cabeça empreendedora e quer ser, porque tem gente que é empreendedora por necessidade, né? Não tem o que fazer. Mas quem que escolhe ser empreendedor gosta dessa bagunça de um dia você tá ali, depois você vai pra tal viagem, não sei o quê.
esse Conhece agito. uma pessoa que te passa um feedback e conhece outra. A Assim, flexibilidade de agenda é tudo, né, gente? É incrível. e a Odonto possibilita isso. Não sei se você tem consultório. Você tem consultório também, né? Hoje eu presto serviço, mas eu consigo, tipo, sair, Consegue conciliar? fechar uma agenda. No começo, não. No começo era bem, tipo, 12 horas, prestava ali serviço e Isso tal. que eu ia falar, assim, quando você presta um serviço, nem sempre você consegue fechar sua agenda pra fazer férias, aquela parceria. né? E eu lembro que no meu começo, eu trabalhava num consultório popular e tinha dias que eu atendia um paciente, só que eu tinha que estar lá das 8 às 8, né? Cumprir o horário de E assim, CLT. exato. E se você olhar os meus vídeos no começo, tem muito vídeo que eu tô naquele consultório popular ali com o cabelo desse jeito e gravando, porque eu aproveitava qualquer circunstância, estando lá não atendendo, eu tava lá gravando, né? Sim. E você faz isso, assim, como dentista? Como é que você separa isso? Gravação, o seu tem que estar no lugar, né? Ou você pede no consultório. Não. Eu acho que como os dois são flexíveis, é o que faz dar certo, né? Como os dois eu faço a minha agenda, eu tenho disponível um consultório lá na clínica do meu pai, então eu não tenho que quebrar tanta cabeça assim para encaixar, horário fixo. Então é flexível essa parte da odonto. Temos mais os compromissos, a questão das clínicas da Mandic, dos cursos, é uma coisa que é mais fechado. E a parte... Você é professora na São Leopoldo, né? Né, teacher? Depois a gente Você também é professora na São Leopoldo Mandic, né? Temos mais a Barbie Profissões. A Barbie multiprofissões. Adiciona aí no currículo. Então, avaliando, Floripa em dobro, dentista, professora da São Leopoldo Mandic de São Paulo e de Campinas. Uhul! E quando você abrir Florianópolis, você também será, né? Estou disponível, Mandic. Então, a gente faz cursos... E imersões também, né? Nas imersões que são incríveis. Eu adoro esse clima. Muita gente troca bastante figurinhas, é muito gostoso, né? É uma delícia. É um clima maravilhoso. Foi uma área que acho que a gente descobriu juntas, né? Mas é muito gratificante. Pretendo, e se for possível, seguir por mais tempo nessa parte. Mas por dar certo, a questão ali da odonto e do avaliando, por conta dos dois serem flexíveis, quando eu vou agendar um restaurante, eu já dou possibilidades conforme a minha agenda. Eu pergunto antes, quer que seja no final de semana? Quer que seja durante a semana? Quer que seja um dia mais tranquilo? Aí o local me manda ali 3, 4 possibilidades, eu vejo também as minhas possibilidades e vou agendando. Vou encaixando, sabe? Então não tenho nada de rotina. Jamais ficaria 12 horas trancado no consultório. Isso é muito gostoso, né? Isso é muito gostoso. Muito. Você lembra qual que foi o trabalho que você fechou assim no Avaliando Floripa, o maior, que tipo te deu um retorno financeiro, o primeiro maior assim? E quem foi? Gostamos de nós. Não, posso falar assim, deixa eu pensar. Uma das parcerias assim que teve um grande retorno, foi muito legal, foi a RAP, sabe a RAP de entregas? Eles tentaram entrar em Floripa, teve um ano. Não conheço. RAP? Quem que é? Tá. É porque no Sul não é tão conhecido, eles são muito fortes aqui em São Paulo, né? São muito forte. Mas também... Não, imagina. É que lá o iFood toma conta, né, geral. Mas aqui RAP é bem forte. RAP é bem forte, né? E acho que Rio também. Eles têm umas cidades que são mais polo, assim. Mas eles tentaram uma época entrar em Floripa e daí foi uma das primeiras parcerias que também estava nessa transição. Eu lembro que eu estava apresentando meu TCC e... Da graduação? Da graduação, E aí a equipe era muito legal, adorava trabalhar com eles, virei amiga e tudo mais. E eu lembro que eu falava, gente, só preciso terminar meu TCC, depois eu continuo aqui com essas divulgações. Mas foi um dos primeiros trabalhos, assim, que teve um retorno muito, muito legal. Eles trabalhavam com comissão, então eu tinha um cupom de desconto que dava R$50 de desconto pro cliente e eu ganhava mais 20 ou 30. Então, enfim, era ótimo, era excelente. Ai, que legal. E... Pode falar. Não, e qual o seu critério? Eu acho que a gente já falou disso, mais específico. O que você olha e você fala, cara, eu vou fechar esse trabalho ou não? Quais são os critérios? A pessoa te manda mensagem. Vamos lá. Só restaurante de gente rica? Não. Não é, gente. Eu quero muito gravar um pastel lá em Floripa. Não. É isso, gente, como a gente. Lá nem falar muito isso. A Anitta tá complicada aí.
Google, né? Então a pessoa tem que ter uma avaliação no mínimo uns 4,5 para cima ali no Google. Um Instagram ativo, relativamente bem cuidado para receber essa possível divulgação. E acho que seriam esses 2 principais, assim, se eu conheço, às vezes eu já tenho algum conhecido que já teve uma experiência legal, né? Então, seriam esses 3 principais critérios. Dou uma estudada boa antes. Mas de fechar. Isso, mas o Google é uma plataforma que a gente consegue ter bastante. Porque o povo, se tiver que falar mal, eles vão escrever lá mesmo, né? Que não gostou, que a comida é ruim. Exatamente. Teve eu alguma confio postagem que você fez de algum restaurante ou de alguma comida em específico que teve algum hate? Teve alguma coisa que te marcou, que você ficou chateada? Porque acho que isso, quem tá na internet sempre tem, né? Já tá vacinado, né? Já tem que estar acostumado. Depender do hate, você não tá preparado não, viu? Verdade. Alguns vezes você acostuma, mas Jesus. Já. Principalmente mais pro começo também, que não tinha tanta peneira, né? Era mais tipo, vambora. Pode vir, tô divulgando tudo. Era café da manhã, almoço e janta garantido. Hoje eu tô chata, né? Hoje eu só faço uma gravação por dia, assim, daqui, né? Naquela época não tinha nada disso, né? Vamos lá. Mas, sim, principalmente costumava ter mais a questão com rodízio, que é mais complicado, porque... Rodízios no geral, até de sushi, quanto de pizza, que às vezes não mantinha a qualidade, ou às vezes a pessoa faz... Sei lá, massa meio... ou a pessoa faz uma apresentação pra mim por conta do vídeo, e chega pro cliente é outra. Então, eu já tive alguns específicos, tô lembrando agora de um rodízio de pizza específico que eu me incomodei, aí eu fui lá, apresentei, eu falei, olha, não tem como manter esse vídeo, tá tendo muita reclamação, vou tirar do ar porque tá prejudicando vocês essa propaganda, não tá ajudando. E você também, e eu principalmente, né? Então teve alguns trabalhos, assim, acho que uns 2 ou 3 que chegou nesse ponto de ter muita reclamação. Eu falei, não vai dar pra continuar. E depois que eles voltaram pra pedir novamente, eu falei que não faria novamente, né? Porque não vale a pena, gente. Nossa imagem tá atrelada, sabe? Não, e assim, as pessoas te seguem porque elas confiam em você. Exatamente, né? A confiança é bem isso. Então, se a pessoa não tem uma experiência boa, já corto. E já teve algum restaurante que você falou, nossa, me chamaram pra aquele lugar que eu sonho da minha vida. E você chegou lá e falou, que merda é essa? Tá, achei que era outra. Achei que a pergunta era diferente, achei que era se teve algum que era o sonho da minha vida. Você tava empolgada, eu vi. Também, pode ser. Sim. Teve um que foi, assim, sonho da sua vida, falou, me chamaram, aleluia. E pode falar o nome desse. Do outro, eu acho que é melhor não. O outro é melhor não. Decidi ser uau. Claro que teve alguns que eu tava imaginando que seria, meu Deus do céu, e não foi tanto. Eu acho que a gente bota muita expectativa, assim. Já aconteceu, não de ser ruim, né? Mas eu estava esperando uma coisa e não foi. Não é todo esse hype. Não é todo esse hype. Assim como a gente às vezes vai em restaurante normal, sem ser né? Eu trabalho, tá esperando alguma coisa, viu uma postagem, não era tudo aquilo que a gente estava imaginando. Mas de restaurante ficar muito feliz por me chamar. Tem vários clássicos, assim, em Floripa, aqueles bem família, assim, que o pessoal conhece. Antônio, lá em Floripa, Artusi, que é até o Felipe, sabe? O Felipe, ele tava lá, ele foi de nhoque, um restaurante bem famoso. Agora eu fiz trabalho com eles, parceria recente. Vários, assim, que eu lembro. Aqui de São Paulo. Que legal. Você é de Floripa, mas aqui de São Paulo já teve um que você falou, nossa, mitei. Aqui eu faço com rasco, eu adoro rasco. Me leva lá, Ana. Pois é, né? Tô querendo ganhar um rasco de graça. Tenho parceria com rasco. O Labrasteira, que a gente foi muito bom, né? Assim também. Eles abriram em Campinas, eu vi. Abriram também? Aham. E que mais? Aqui em São Paulo tem algumas assessorias que eles já têm essa comunicação com o restaurante. Todos os restaurantes aqui de São Paulo são bons, né, gente? São bons. Meu Deus do céu. O Nona Rosa já foi. Ai, divino, também amo. Perfeito. Eze, que é um outro mediterrâneo. Aliás, restaurantes podem patrocinar a gente, porque a gente, né, estamos falando horrores. Sim. Exatamente. Só falando bem. Vamos divulgar. Exatamente. Então, com certeza. E como foram em relação às suas amizades, em relação à sua visibilidade, né? Seu crescimento ali na Avaliando Floripa? Teve alguma coisa, assim, que você percebeu, alguém se aproximou de você por causa disso? Interesse. Ou você viu que alguma amiga sua mais antiga meio que não torcia muito pro seu crescimento? Porque às vezes tem umas coisinhas assim, quando a gente tá ficando mais
famoso na internet, né? Sim. Então, eu acho que como o meu trabalho acaba beneficiando eles também, pelo contrário, eu tenho muito que agradecer vários por conta disso, sabe? Eu sei que eu ainda tenho muita ajuda, alguns específicos, amigos assim, que ajudaram muito, principalmente nessa parte da gravação, da filmagem, né? Então, às vezes não era algo nem tão bom assim. Tem uma amiga especial, a Lara, a própria Mari. Nossa, a Lara já foi comigo em casa de construção. Sabe? Às vezes não furada, mas trabalhos que não eram relacionados à gastronomia somente. Então, pelo contrário, assim... chato pra pessoa, né? Né? A pessoa, imagina, né? Era mais no começo, assim, né? Enfim, hoje tem a Madu, mas na época vários me ajudaram e ainda me ajudam nessa parte. Se teve alguém que tentou se aproximar depois, Você lembra de alguém que falou, esse daí não é meu amigo, mas quer comer de graça? Provavelmente pode ter sido, mas eu devo ter cortado, porque eu sou meio transparente, assim, se eu não vou muito com a cara da pessoa... Se gosta, não gosta, já... exatamente, eu acho que a gente tem um feeling, assim, né, da pessoa, então se a pessoa não me atrai muito, né, já corta. Tu deixa, Eu é boazinha. Pessoa e depois eu falo, nossa, burra, é óbvio. Às vezes não é tão óbvio assim no começo, né? Acontece com todo mundo. Agora, assim, de situação eu não lembro realmente. Eu acho que pelo contrário, tem que muito que agradecer os meus amigos no começo que continuaram e hoje em dia, até mandei um meme esses dias, fui pra Mari ou pra Lara. Era um TikTok que tava famosinho. Eu apoiei as minhas amigas no começo da blogueiragem dela e agora eu tô aqui comendo de graça, sabe? Estão sendo recompensados, então. Eu lembro muito que um dos primeiros fui nós três no Coco Bambu. Nossa, a gente tava igual Pandora, lá naquele Coco Bambu. Camarote aí da balada. Foi um dos primeiros restaurantes que a gente foi gravar, nós três. E a gente achou que ia ser só, 2 drinks, um prato principal e uma sobremesa. Aí chegamos lá, tinha reservado avaliando Floripa. Meu Deus, a gente foi muito feliz aquela noite. Que legal. É bom, né, poder também, né, trazer as pessoas que estão no começo com a gente, que às vezes, a gente não é nada, né, e as pessoas estão ali. Eu acho esse crescimento muito importante, a gente saber recompensar eu acho assim, até na odontologia, o amigo que foi em você quando você era recém-formado, não sabia fazer nada, ele tem que ser valorizado se ele vai com você até hoje. Com certeza. Cara, esse cara confiou em mim quando nem eu acreditava que eu podia ser alguém, né? Eu tenho uma amiga que eu fiz o primeiro Botox nela, eu fico, meu Deus, a gente vai ser vitalício aqui, porque ela confiou na gente fazer o primeiro procedimento, né? Então, tem que exaltar essas pessoas, né? Eu acho que a gente tem mesmo. E o empreender pra você, se você pudesse resumir em uma palavra, qual seria? Persistência. Persistência? Eu acho que tem que ser persistente, né? A gente tem que ter persistência, paciência. Por vários dias, várias vezes no dia dá vontade de jogar tudo pro ar, né? Nossa, vontade de pegar o celular assim, ninguém mais me incomoda hoje, sabe? Só que eu fui colocar na minha cabeça, né? Você teve algum momento assim que você, deu uma surtada, sei lá, foi algo que, te tirou o equilíbrio? Teve algum momento assim durante essa fase, assim? De surtar, assim, talvez de ter sido um pouco... Não sei, eu acho que não... Tem situações... Eu sou calma, assim. Você é mesmo plena. Eu sou plena. Claro, várias situações já me irritaram, né? Então, lidar com pessoas... Cliente. Nossa, sim. O dono do restaurante enchendo o saco? Sim, tive uma situação bem complicada, me marcou muito. Eu lembro que eu estava aqui fazendo o primeiro curso de imersão com as meninas, primeiro curso de toxina e preenchimento, e na época eu até tinha uma amiga me ajudando, respondia as mensagens do WhatsApp profissional. E era alguém pedindo orçamento e ela dependia da minha resposta para poder passar o orçamento. Ocupada. E eu tava em aula, tava na aula, não tava mexendo no celular, né? O cliente foi um grosso, nossa, mas ele foi assim, grosso, de xingar a gente. Você provavelmente, assim, não ficou nem um dia sem responder, foram algumas horas, assim. Nossa, foi assim, estúpido, sabe? Aquilo ali me deixou muito mal. Foi uma das vezes que me deixou super mal, assim. Mas é lidar com pessoas. A gente sempre tá lidando com algum pepino, né? A gente tem que lidar com a ansiedade das pessoas, com o desespero, com a impulsividade. Tudo isso, né? Não, às vezes eu tô assim na lavê e às vezes, é muita correria, né? Não fico só aqui. Eu sou sozinha pra tudo também.
E aí, às vezes, tipo, demoro 5, 6 horas pra responder. Porque você tá atendendo. Porque eu tô uma cirurgia, atendendo, porque eu tô gente. escrevendo, ou porque eu tô atendendo outros clientes, ou porque alguma coisa aconteceu e não consegui responder na hora. E tem gente que é super tranquilo, mas tem gente que, tipo, já manda mensagem, já liga, já... Só falta fazer o vídeo no Instagram, porque não consegue esperar, e faz o comentário. As pessoas hoje em dia têm muita ansiedade, elas muito imediatista, né? Que é tudo na hora delas. É tudo um clique, né? Principalmente roupa, jaleco, essas coisas, né? Mas dá vontade de falar assim, você tá pagando esse valor e eu trabalho sozinha. Se tivesse outra pessoa, seria o dobro. As Então, pessoas... assim, sossega a paçoca. as pessoas não têm, assim, muita paciência, né? Mas, acho que empreender é isso, né? Tem que ter esse equilíbrio emocional, que às vezes é um pouco difícil, mas... Várias vezes é bem difícil. E se a gente estender aqui, eu acho que a gente fica até a noite conversando. Muito bom, né? Muito gostoso esse papo. Mas aí acabou o nosso tempo aqui. Mas adorei. E eu gostei muito de saber da sua trajetória. A gente conversa, mas a gente nunca tinha aprofundado em relação a isso, né? E quer falar mais alguma coisa? A gente agradece muito você ter vindo. Foi muito legal saber mesmo. Eu achei muito interessante, porque às vezes a gente só vê ali o número, vê ali porque a pessoa tá indo bem, mas não sabe a história por trás Quanto daquilo, sofre, né? E isso é sofrido. É todo um crescimento, né? É toda Sim. a energia depositada ali. Acho que é muito legal ouvir a história das pessoas. E agradeço por você ter topado vir no nosso podcast. Eu que agradeço esse convite. Tô me sentindo privilegiada. Tô em São Paulo, gente. Isso é chiquérrimo pra mim. Pagamos a passagem. Eu que sou de Floripa, lá do interior, mentira. Ainda vou lá em Floripa conhecer. Exatamente, já deixo meu convite para quando for para Floripa. Tem uma guia turística à disposição. Muito verdade. obrigada. Vou indicar os melhores lugares e restaurantes. Agradeço pelo carinho. Obrigada. E também pelo presente que eu adorei. Nossa. Ai, que bom que você gostou. Vamos ficar de trigêmeas. Trigêmeos, tirar foto, amei, viu? Desejo muito sucesso também pro podcast e pra lá ver. Obrigada, viu? E você, PC Guedes, aí, curte, comenta, compartilha. Se de alguma forma esse podcast tocou, divulga para os seus amigos, alguém que está começando aí, está precisando escutar essas dicas, né? Mesmo. Inscreva-se no canal do YouTube. Inscreva-se no canal, segue a gente no Instagram, em tudo. Tá? Avaliando Floripa E também. Avaliando Segue lá. Floripa, Vai com ter certeza. o Instagram aqui embaixo depois. E compre o Floripa em dobro também. Exatamente, por favor. Apoie nossas empresas. Isso aí. Não vou nem falar pequenas empresas, porque não é pequena, mas apoie as nossas empresas. Sim. É isso. É isso. Beijo. Beijo, Tchau, gente. Tchau, tchau.